Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. O Salmo 120. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Dia do professor, dia de Santa Teresa de Ávila. Nos lembra Teresa de Ávila? Chega um momento em que as palavras se calam e a gente contempla o mistério, a força da oração. A oração verdadeira deve brotar bem de dentro do coração. Antes de se transformar em palavra, a oração deve ser cultivada no coração. É no espírito de comunhão entre Deus, da vida, e nós, filhos e filhas dele, que estabelecemos o diálogo de amor e de bondade. Antes de tudo, a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Nós pedimos, falamos com o Senhor sobre nossas necessidades, mas é preciso que a vontade dele esteja em primeiro lugar. A palavra do Senhor quer nos educar no sentido verdadeiro da oração. Os salmos são uma forma sapiencial de rezar. O Salmo 120, nesse final de semana, nos fala da peregrinação a Jerusalém, dos perigos que enfrentam e por isso suplicam a proteção divina ao longo do caminho. A palavra vem nos dizer que a meditação e a ação andam juntas. É a referência aos amalecitas, primeira leitura, que constitui um perigo, por isso é tempo de luta, de oração, de ação e de contemplação. Sempre haverá em nossa vida situações exigentes, e aí demonstraremos nossa fé, mantendo-nos firmes e confiantes em Cristo. Aquela atitude de Nossa Senhora aos pés da cruz. A oração nos conduz à firmeza da vida em Cristo. Como a vida de Cristo se manteve firme no Pai, pois não foram poucas as vezes que reservou o seu momento orante de diálogo, de intimidade com o Pai. No Evangelho, Jesus recorre à parábola do juiz e da viúva, coisas tiradas da vida do seu povo para nos ensinar duas coisas a respeito da oração, que ela deve ser insistente e também humilde. Jesus nos fala da insistência, orar sem desanimar, orar com insistência. Trata-se do juiz impiedoso, sem amor a Deus, sem coração, e da pobre viúva mulher necessitada que luta por seus direitos. Quantos e quantas lutam hoje por seus direitos? Jesus nos mostra a realidade da vida dos mais fracos, daqueles que foram cerceados em seu direito. A viúva insiste, não para importunar, conforme parece entender o juiz iníquo, mas sim porque tem consciência de seus direitos. O juiz, não por justiça, mas para não ser importunado, lhe dá o direito adquirido. Isso é uma triste resolução de um tribunal. Mas o que isso quer dizer para a vida de oração? Concluímos que Jesus está a nos dizer: se até um juiz injusto, que não age decentemente, faz justiça diante da insistência da mulher, quanto mais e muito melhor não fará o Pai dos céus, que é justo, bom e misericordioso? Então, vale a pena insistir com o Pai. Portanto, diante de nossa oração, o que realmente está acontecendo? Pedimos com insistência,
Pedimos com interesses para conseguir benefícios imediatos ou por justiça? Somente cada um de nós poderá dar a sua resposta. Este mês das missões está nos convidando, né? Via Atos dos Apóstolos, sereis minhas testemunhas. Hoje recordamos Teresa de Ávila, nossos professores, servidores da educação. Amanhã lembramos São Geraldo Magela, Santa Edviges, Santa Margarida de Alacoque. Na escola dos santos, sabemos que santidade é alicerçada na oração, na confiança, na intimidade de Deus. E a igreja, celebrando os santos, nos lembra a palavra de Jesus, confirmada no Sermão da Montanha: sede santos como o Pai Celeste é santo, nos lembra o próprio Senhor Jesus. Então batalhemos na oração, criemos forças e tempo para rezar, estejamos de fato na presença do Senhor, já que Ele está diariamente presente em nossas vidas, manifestando seu amor, sua misericórdia. Louvamos a este Deus na oração, pelo dom da vida dos muitos aniversariantes do dia da semana, por nossos professores e educadores. Louvamos a Deus pelo dom da vida e da fé dos que servem o Evangelho na missão por esse mundo afora. Louvamos a Deus pelas nossas crianças lembradas no último dia 12, e assim com muitos títulos de Nossa Senhora, louvamos a Deus pela mãe que nela Ele nos doou. Também é feliz aquele que ouve a palavra e acreditou da parte de Deus. Que bom que temos exemplos em Nossa Senhora, nos santos e muitas pessoas para reaprender na arte de rezar o cumprimento da vontade de Deus. Este Deus que nos ama, nos envia em missão e assim nos chama a cada um para sermos vaso da sua mão, servidores da sua infinita misericórdia. Assim, nosso ouvinte, caminhemos juntos, irmanados na oração, na força da vida, trabalhemos pelo Evangelho e sirvamos em missão a caridade. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações e impulsionados pela força do Evangelho, e vamos intensamente o que Deus nos confiou desde o nosso batismo. Sereis meus discípulos, sereis minhas testemunhas até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Que o nosso Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, de Teresa de Ávila, de São Geraldo Magela, de Santa Edviges, Santa Margarida de Alacoque, a grande apóstola do coração de Jesus, nos proteja, defenda e guarde a todos. Nos sintamos encorajados a servir as sementes do Evangelho. E assim, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por este mês, a Senhora do Rosário, hoje de Teresa de Ávila, dos outros santos e santas de Deus, desça a você, nosso ouvinte, a sua casa e família, aos que fazem parte deste programa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Um abençoado final de semana para todos nós. Caríssimos ouvintes da Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Minha saudação aos padres salesianos. Outubro é um mês muito especial. É um mês que a gente celebra o mês do Santo Rosário. Nossa Senhora, no seu título, a Senhora do Rosário. E neste final de semana, a nossa palavra é de convidar você, nosso rádio ouvinte, está aqui em Ritápolis, conosco, festejando a Senhora do Rosário. Este final de semana já vem acontecendo, desde quinta-feira, o tríduo preparatório para a festa de Nossa Senhora do Rosário no dia de amanhã. Então, a gente com muita alegria no coração
a gente vem convidar você, nosso rádio ouvinte, internauta, a você que mora em Ritápolis, nas cidades vizinhas, vai estar aqui conosco. A gente tem ainda hoje, sábado, Santa Missa às 19 horas, recitação do terço. Hoje nós contamos com a participação do terço dos homens daqui da paróquia de Ritápolis, onde nós temos o Lauro como coordenador. A gente tem a alegria de acolher todos eles aqui hoje para a recitação do terço às 18 horas e 15 minutos na Igreja do Rosário. Em seguida, a Santa Missa. E após a Santa Missa, teremos o levantamento de mastro pelos congados aqui da nossa cidade. Amanhã, dedicado à Virgem do Rosário e São Benedito, teremos missa 8 da manhã no santuário, 10 da manhã missa na Igreja do Rosário com a participação das congadas e das crianças, 17 horas chamada de Reis e Rainha, 18 horas procissão com a imagem de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito percorrendo vias do bairro. Na chegada da procissão, a última missa, encerrando assim as festividades deste ano. Eu aproveito para agradecer o espaço no programa, porque quem sonha um sonho sozinho apenas é um sonho. Quando a gente sonha um sonho junto, ele torna realidade. Quem passou e está passando aqui pela Igreja do Rosário está vendo uma diferença enorme. A nossa igreja foi toda pintada por fora, já estava precisando de uma pintura. Então a gente agradece a cada um que ajudou na tinta, que ajudou na mão de obra, a cada um pelo carinho de arrumar a casa de Nossa Senhora. Se você ainda não viu, passe por lá, deixe um pouquinho do seu olhar para Nossa Senhora e olhe como ficou bonita a casa dela. Simples como foi o coração dela e aconchegante. Então, a gente agradece também todos os envolvidos na festa, as equipes de trabalho. Agradecemos ao reverendíssimo Padre Geraldo Sérgio França, o nosso pároco, que não mediu esforço nenhum para fazer as festividades acontecer, nos ajudar na reforma com a pintura da igreja. Padre Sérgio, que Deus, Nossa Senhora, abençoe o senhor e sua caminhada sempre. Agradecemos os nossos patrocinadores que patrocinou o programa. Agradecemos todos que estão envolvidos, todos que doaram suas esmolas, todos que vão participar ainda no dia de amanhã. E também já agradecemos os congados que vai passar por lá no dia de amanhã, o que poderei retribuir o Senhor Deus por tudo que Ele tem feito em meu favor. Grato pela oportunidade no programa. Fiquem todos com Deus, guardado pela intercessão de Nossa Senhora, no título A Senhora do Rosário. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168,
Oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco, bom dia! Meditemos sobre o ministro do Sacramento da Confissão na visão da fé católica. Como Cristo confiou aos seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer este ministério. De fato, são os bispos e os padres que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, como aquele que, principalmente, detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os padres, seus colaboradores, exercem na medida em que receberam o munus
quer do seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa através do direito da Igreja. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício dos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receberem o sacramento da confissão ou penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar esse sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de um modo conveniente. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe de volta, do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Nosso abraço, nossa gratidão por nos ouvir, que Deus abençoe a todos, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco. Quem fala é o Padre Silvio Firmo do Nascimento, vigário paroquial da paróquia São Sebastião de Lavras. Como é bom, como é suave e agradável ao Senhor um coração perdoado. Procuremos e valorizemos sempre que for oportuno a confissão para andarmos em graça e santidade. Fique com Deus, nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, na paróquia de Santo Antônio, da cidade de Tiradentes. Hoje, trazendo um pouco mais, neste mês de outubro, hoje é dia 15, nesse final de semana, dia 16, no 29º domingo do tempo comum, sobre São Francisco Xavier, que também, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, é padroeiro das missões. Ele lembrando, no dia 3 de dezembro, juntamente, como diz, com Santa Teresinha do Menino Jesus, foi proclamado pelo Papa Pio IX padroeiro das missões. Ele foi beatificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V e canonizado pelo Papa Gregório XV, a 12 de março de 1622, simultaneamente com Santo Inácio de Loyola. Espanhol de Navarra, Francisco nasceu no Castelo de Xavier em 1506. Juntou-se ao grupo de Santo Inácio quando foi estudar em Paris, na França. Co-fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Foi um missionário incansável que evangelizou na Índia, Indonésia e no Japão durante 10 anos,
convertendo muitos à fé. Foi à China, mas não pôde entrar contra a sua história. A Igreja considera que Francisco seja o missionário que mais converteu pessoas ao cristianismo desde o apóstolo São Paulo. Ao longo da sua peregrinação missionária, São Francisco Xavier escreveu várias cartas, nas quais ele narra os lugares que conheceu e os desafios da missão. Por exemplo, ele fala: viemos por povoações de cristãos que se converteram há uns 8 anos. Nestes sítios não vivem portugueses, por a terra ser muitíssimo estéril e extremamente pobre. Os cristãos destes lugares, por não terem quem os instrua na nossa fé, somente sabem dizer que são cristãos. Francisco também fazia apelos. Muitos deixam de se fazer cristãos nestas terras por não haver quem se ocupe de tão santas obras. Muitas vezes me vem ao pensamento, ele falava, ir aos colégios da Europa, levantando a voz como homem que perdeu o juízo, e principalmente a Universidade de Paris. Hoje as nossas universidades, falando na Universidade de Soborna, aos que têm mais letras que vontade para se disporem a frutificar com elas. A primeira ação missionária de São Francisco Xavier aconteceu no dia 20 de setembro de 1543, na costa oeste do sul da Índia, a norte de Cabo Comorim, local que os portugueses chamavam de Costa da Pescaria, onde a prática da pesca era muito popular. Essa prática não era muito bem aceita pela religião hindu. O cristianismo, quando chegou ao lugar, foi bem receptiva, pois além de aceitar a profissão, tinha como um de seus símbolos, sempre teve o peixe, além de alguns de seus apóstolos que depois tornaram-se pescadores de homens. Em 1545, foi a portuguesa Malaca, partiu dali para as ilhas de Amboíno, onde permaneceu até meados de junho de 1546. Ainda no mesmo ano, em 1547, Francisco trabalhou nas Ilhas Molucas, cavando os alicerces de uma missão permanente. Após partir da região, o seu trabalho foi continuado por outros missionários. Na década de 1590, já havia em torno de 50 e 60 mil católicos na região. E São Francisco foi o primeiro jesuíta a ir lá em missão. A limitação foi a língua japonesa, que era diferente de todas as outras que conhecia até então. Agora, interessante perceber na sua vida, para ajudar, levou consigo algumas pinturas da Virgem Maria e da Virgem com Jesus. Os japoneses, no entanto, não se revelaram pessoas de fácil convencimento, mas com o tempo ajuda muito, a missão de Francisco Xavier foi considerada frutuosa e ele escreveu, olha com o seu aprendizado, um livro em japonês sobre a criação do mundo e a vida de Cristo. E Xavier volta para a Índia, ocupa-se de enviar para as regiões da Índia grupos de novos jesuítas recém-chegados ao país com o objetivo de fundar missões. Ele também dirige o Colégio de São Paulo, que formava naquela região catequistas e padres asiáticos, promovendo também a tradução de livros religiosos para as línguas locais. São Francisco Xavier morreu em 3 de dezembro de 1552, tentando entrar clandestinamente na China, porque andava por aquela região. Há um mapa que mostra por onde ele passou, e ele levando o Evangelho, levando às pessoas o conhecimento de Cristo e de toda a religião, apresentando, como já disse um pouco, modelos e didáticas para convencer e para evangelizar, mostrando Cristo presente na vida do mundo, no mundo e na vida das pessoas. E a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo, fiquem todos com Deus e sempre intercedidos pela Santa Teresinha do Menino Jesus e por São Francisco Xavier, patronos, padroeiros da missão. Amém, amém, amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.